capítulo 6, verso 1 ao 5. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes, e acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Como viver e agradar a Deus? Esse é o título de um livro, um dos livros mais importantes que o Dr. R.C. Sproul escreveu. Como viver e agradar a Deus. É um livro muito bom. Recomendo que os irmãos leiam esse livro, porque é um livro de guia prático, digamos assim, da vida cristã que agrada ao Senhor. Como viver e agradar a Deus? É difícil a gente responder essa pergunta com poucas palavras, mas eu creio que existem duas palavras que podem definir como viver e agradar a Deus. São duas palavras muito usadas no contexto da teologia. Quando a gente faz teologia, bacharel em teologia, como eu estudei, por exemplo, lá no seminário, o pessoal fala muito essas duas palavras: ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia significa a fé correta. Então, orto tem a ver com algo que é reto, e doxia tem a ver com a fé ou com a doutrina correta. Então, nós poderíamos dizer que ortodoxia é a doutrina correta, tá? E a ortopraxia tem a ver com orto, reto, direito, e praxia vem de praxis, de prática, é a prática correta da doutrina correta. Então, ortodoxia e ortopraxia significa ter uma doutrina certa e praticar essa doutrina e viver de acordo com esta doutrina certa. Então, Deus quer que o seu povo não apenas tenha uma boa doutrina, uma ortodoxia, uma boa doutrina. Ele quer a prática disso também. Ele quer a ortopraxia, a vivência diária desta boa doutrina. Ele quer que sejamos bons praticantes da sua palavra, conforme Tiago vai nos dizer. Então, os fariseus não tinham nem ortodoxia e nem ortopraxia. Eles tinham uma doutrina errada, porque eles inventaram uma série de ensinamentos ao redor da lei de Deus, e, portanto, a prática deles era errada. Tá certo? Mas nessa noite, Deus exige de nós que tenhamos uma doutrina boa, bíblica, correta, mas também que nós sejamos bons praticantes desses ensinamentos que vêm da sua palavra. Então, hoje nós vamos ver esta proposição. Deus exige de nós ortodoxia e piedade, que sejamos bons praticantes da sua palavra. Nós vamos ver isso em nosso texto, considerando dois pontos apenas que o nosso texto nos dá aqui. Primeiro, eu quero considerar com vocês do verso 1 e verso 2, o entendimento errado que os fariseus tinham acerca do sábado, tá? Da doutrina do sábado. E em segundo lugar, do verso 3 ao 5, nós vamos considerar a correção que o nosso Senhor Jesus Cristo faz
a este erro dos fariseus em relação à questão do sábado. Então vamos tratar desses dois pontos hoje, para que nós possamos ser edificados pela graça de Deus. Primeiramente, versos 1 e 2, o entendimento errado que os fariseus tinham sobre a doutrina do sábado. Olha aí, verso 1 e 2. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? O que é que nós temos aqui? Nosso Senhor Jesus Cristo, numa determinada ocasião, junto com seus discípulos, estão passando por uma seara, tá? E aí, a palavra de Deus diz que isso era num dia de sábado e eles estavam com fome. Eles estavam com fome. E então, eles pegam ali algumas espigas, debulham nessas espigas, né? E eles começam a comer essas espigas. Os fariseus, que eram uma espécie de polícia do sábado, né? Aquele povo que, ao invés de estar procurando saber como agradar a Deus, eles estavam mais preocupados com a vida dos outros, se os outros estavam agradando a Deus ou não. Então eles viviam vigiando Jesus o tempo inteiro acerca das suas atitudes. E então esses policiais do sábado chegam e reprovam o comportamento de Jesus e dos seus discípulos, principalmente dos discípulos, de passar ali pelas searas e colher algumas espigas, tá? Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Para a gente entender essa pergunta dos fariseus, nós temos que nos lembrar de duas coisas importantes. Primeiro, da importância que o sábado tinha para os judeus. Vocês sabem que o sábado era extremamente importante para a piedade dos judeus, porque desde o princípio Deus tinha separado esse dia como dia de descanso, como dia de culto solene a Deus. Então, o sábado para os judeus era um dia de exercícios espirituais, era um dia de comunhão, era um dia de adoração, era um dia de deleite espiritual. Os judeus levavam muito a sério essa questão do sábado, meus irmãos, tá bom? Então, o Dr. Sproul, ele diz assim: os judeus levavam tão a sério a observância do sábado que eles estavam dispostos a entregar a si mesmos e até os seus filhos à morte em vez de violar esse dia. E isto chegou a acontecer durante o ataque a Jerusalém pelo general romano Pompeu em 63 a.C. Os judeus se recusaram a lutar no sábado por questão de dignidade nacional. Então, os judeus tinham um forte zelo pelo sábado, pelo dia de sábado. Só que o problema é que os judeus e os fariseus, principalmente, eles distorceram, eles perverteram o significado do sábado. Na ânsia de querer zelar pelo dia de sábado, eles acabaram inventando tantas regras, tantas leis ao redor desse sábado, que isso se tornou um fardo para as pessoas. E ficou quase que impossível de você desfrutar desse dia com alegria, com satisfação, como era para ser. Esse é um grande perigo que todos nós corremos. O perigo de transformar a lei de Deus em tradições meramente humanas, a fim de controlar a vida das pessoas. Jesus denuncia esse espírito dos fariseus nos evangelhos, nos seus embates com os fariseus. Por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 7, os fariseus chegam e dizem para ele assim: por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Ora, qual é o pecado que tem em comer sem lavar as mãos? No máximo
assim, não é legal, né? Você tem esse costume, lavar as mãos e tal, mas daí para você dizer que isso é um grande pecado, está bem distante. Mas para os fariseus era, porque isso fazia parte das tradições dos anciãos. E aí Jesus responde para ele dizendo assim: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então, Jesus está dizendo para eles o seguinte: olha, vocês têm uma aparência de piedade, né? Quando vocês ficam fazendo essas proibições demais aí, de que você não pode comer sem lavar as mãos, você não pode, a galinha não pode botar um ovo no sábado, senão ela morre, e esse tipo de coisa, você não pode acender um fogo no sábado, porque isso é pecado e tudo mais. Então Jesus fala, isso aí são tradições que vocês inventaram ao redor da lei do sábado, que ficou insuportável cumprir esse mandamento. Ou então, um outro texto onde Jesus denuncia esse comportamento dos fariseus, de ficar inventando regras ao redor da lei de Deus, é lá em Mateus capítulo 23, quando ele diz assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem nos ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Então os fariseus tinham esse costume, né? Eles ficavam ali na cadeira de Moisés, ou seja, eles tomavam o lugar de Moisés, e aí eles ficavam inventando regras, fardos pesadíssimos, e colocando sobre os ombros das pessoas, insuportáveis de carregar, mas eles mesmos não queriam mover uma palha para carregar. Então essa era a realidade dos fatos. O sábado era importante sim para a piedade judaica, mas os fariseus os transformaram num fardo insuportável, pesadíssimo e impossível de ser carregado, tá? Tinha mais de 30 regras que não se podia fazer no dia de sábado, desde cozinhar, por exemplo, acender fogo, escrever e coisas dessa natureza. É por isso que aqui, nesse episódio, eles estão condenando Jesus e os seus discípulos, porque eles estão supostamente violando o sábado, passando ali na seara, pegando algumas espigas. É a mesma coisa se fosse na nossa realidade. Eu estou passando ali no domingo, no dia do Senhor, com fome, não tomei café, e tem uma bela manga ali debaixo de uma mangueira. Eu peguei e estou comendo essa manga. Aí o fariseu diz assim: olha, isso é pecado. Né? Aí você pode imaginar como a mentalidade desse povo era doentio, né? Veja que eles nem estão preocupados com o fato de Jesus colher alguns grãos numa seara alheia, porque aqui os discípulos estão colhendo numa seara que não é deles. Mas a lei dizia que, inclusive, quando os ricos fossem fazer suas colheitas, eles tinham que deixar uma parte da colheita ali num canto para os pobres. Então não era pecado você ir lá, passou debaixo da mangueira, pegou a manga e comeu, se você está matando a sua fome por alguma necessidade, tá? Isso não era considerado necessariamente uma transgressão da lei. Mas no sábado, você juntar uma manga e comer, grande pecado para os fariseus, né? Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Por que vocês estão fazendo o que não é lícito no sábado, né? E aí, meus irmãos, esse é o primeiro ponto do nosso texto. Os fariseus, eles perverteram o significado do sábado. O sábado não tinha sido dado com o propósito de aprisionar as pessoas, mas os fariseus fizeram isso. E na resposta que Jesus dá a eles, ele corrige esse posicionamento errado dos fariseus e nos mostra qual é o verdadeiro propósito pelo qual Deus deu
o sábado. E, por consequência, para nós hoje aqui, o dia do Senhor, que é o nosso dia de adoração. Na segunda parte, então, do nosso texto, verso 3 ao verso 5, eu quero que você acompanhe comigo aí, por favor, essa segunda parte aí do nosso texto, tá? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes, e acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Bom, preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês entenderem bem. Essa resposta de Jesus aqui nesse texto, ela não está completa. Não foi só isso que Jesus falou quando ele respondeu sobre esse assunto para os fariseus, tá? Aqui nós temos uma parte do que ele disse. Por isso, eu irei considerar aqui 5 argumentos que Jesus usou para corrigir o entendimento acerca do sábado para os fariseus. Em primeiro lugar, ele cita aí um episódio que aconteceu com o rei Davi lá no Antigo Testamento. Esse fato ele cita aqui no nosso texto, né? E é interessante que ele começa dizendo assim: nem ao menos tendes lido. Ou seja, será que vocês não leem a Bíblia de vocês? Qual é a resposta? A resposta é sim, nós lemos. O texto não diz, mas os fariseus, os saduceus, os escribas, eles conheciam muito bem a Bíblia. Eles conheciam muito bem as narrativas do Antigo Testamento. Então, quando Jesus fala assim, nem ao menos tendes lido, eles poderiam dizer assim: não, nós lemos sim, nós conhecemos essa passagem, nós conhecemos essa história. O problema não é esse. O problema é que eles liam e não entendiam o significado profundo daquilo que estava ali escrito. Porque é possível você ler a Bíblia e não entender nada. É possível você ler a Escritura e não aprender o significado do que Deus requer para vocês, tá? O incidente que Jesus cita aqui é um incidente que aconteceu com Davi e os seus amigos quando Davi foi ungido rei de Israel. O que foi que aconteceu? Davi foi ungido rei, mas Saul ainda era o rei. E então o Saul agora queria matar Davi. E Davi teve que fugir com os seus homens para bem longe de Saul, senão ele ia morrer. E a palavra de Deus diz que ele fugiu e foi para a cidade de Nob. E lá em Nob estava o sacerdote Aimeleque. Então preste bem atenção nisso. Davi está fugindo com seus homens apressadamente, com medo de morrer, e eles não levaram comida. Não teve tempo de juntar ali uma boa comida e levar. Quando eles chegaram lá em Nob, estava o sumo sacerdote lá, o sacerdote Aimeleque. Davi chegou com ele e falou assim: escuta, você tem alguma coisa para comer aí? E aí o sacerdote falou assim: não tem, ó. Tá, final de mês, o negócio está feio. Mas tem o pão da proposição. Olha que problema. Porque o pão da proposição não era esse pão que a gente compra de manhã no café, que todo mundo come todo dia. Não, era o pão que era usado no tabernáculo perante o Senhor. Então era um pão consagrado a Deus. E sabe de uma coisa? Ninguém podia comer esse pão, a não ser o sacerdote. Então toda semana esse pão era trocado. Eram 12 pães que tinham ali, representando as 12 tribos de Israel. Então toda semana esses pães eram trocados e os sacerdotes comiam parte desse pão aí para se alimentar mesmo. Era permitido ao sacerdote comer, mas ninguém mais podia comer. Então se você chegasse lá, por exemplo, e quisesse comer o pão da proposição, você não poderia comer. Só os sacerdotes é que podiam comer. E aí o sacerdote diz para Davi: olha, não tem comida não, mas tem os pães da proposição. E agora?
E agora é que não tem comida, e os homens de Davi, juntamente com ele, vão morrer. E aí o sacerdote, então, entendeu perfeitamente o sentido da lei, do rito. Ele entende que aquilo ali é um rito, é uma lei cerimonial que Deus deu, mas que havia uma necessidade maior naquele momento. O que era? Era matar a fome do ungido do Senhor e dos seus homens de guerra. Então ele não poderia simplesmente negar aquele pão para Davi, porque se ele fizesse isso, ele estaria violando a lei, porque ele permitiu com que os homens de Deus morressem. E então o que ele fez? Ele concordou com o pedido de Davi e deu o pão da proposição para eles, e eles comeram. Mas não era lícito comer, mas eles comeram. E agora, Jesus cita esse incidente para argumentar com os fariseus e mostrar qual é o verdadeiro propósito do sábado. Jesus está dizendo, a necessidade de Davi e dos seus homens de comer era mais importante naquele momento do que o rito em si cerimonial. É verdade que o rito é importante? Sim, mas tinha uma pessoa morrendo de fome, ou várias pessoas morrendo de fome, e o único pão presente era o pão usado no rito. Então, nesse caso, o correto a se fazer era usar o pão para matar a fome desses homens. Se o sacerdote usasse o argumento de que aquele pão era sagrado e ninguém poderia comê-lo, Davi e seus homens teriam morrido de fome. Mas no momento em que o sacerdote concorda em dar o pão a Davi, ele está usando um princípio que é maior que o rito, o princípio da misericórdia. Vocês lembram do que Jesus falou sobre isso no Novo Testamento? Aqui em Mateus capítulo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus estava dizendo aos fariseus, a misericórdia é mais importante do que o rito. O rito, ele só tem validade se vier acompanhado da misericórdia, da compaixão. Rito sem compaixão não serve de nada. Rito sem amor, sem graça, sem misericórdia, não serve de nada. Jesus fala assim, vocês ficam devolvendo o dízimo do endro, do cominho, de tudo que vocês ganham, mas vocês não se compadecem do pobre, vocês não amam ninguém, vocês não respeitam ninguém, vocês roubam o patrão de vocês, vocês mentem, vocês são pessoas completamente desonestas em tudo que vocês fazem e vocês querem que eu aceite vocês. As coisas têm que andar juntas. Devolvam o dízimo de Jesus, mas ao mesmo tempo vocês têm que ser pessoas compassivas, amorosas, misericordiosas e cheias de graça para com as pessoas, tá? Também nós lemos em Marcos capítulo 12 que um dos escribas chegou com Jesus e perguntou assim, qual é o principal de todos os mandamentos? Ele disse, o principal é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o escriba responde, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhes, não estás longe do reino de Deus. Então veja que Jesus aprova o fato de que amar a Deus e amar ao próximo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Então, tudo bem, vir para o culto no dia do Senhor, vir para o culto de manhã, participar das programações da igreja, tudo isso faz parte do rito, e tudo isso é muito bom. Mas e a minha vida depois disso? Mas e a minha vida durante a semana? Como é que ela está? Se essas duas coisas não estiverem casadas, meu irmão, nós estamos perdendo nosso tempo. É bobagem. Esse é o princípio que nosso Senhor cita aqui nesse primeiro caso. O segundo argumento de Jesus
não está aqui em Lucas, mas está em Mateus 12. Abra comigo em Mateus capítulo 12, por favor, e deixa aberto aí, rapidinho, só para a gente considerar aqui, 2 pontos aqui em Mateus 12. Só para os irmãos lembrarem, é o mesmo texto, é o mesmo episódio, só que Mateus ele acrescenta aqui algo importante para nós nessa noite. Mateus 12, versos 5 e 6, diz assim: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Vocês estão comigo aí em Mateus 12? Observe como Jesus começa novamente, nesse verso 5. Ou não leste na lei que nos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Mais uma vez vemos aqui como é possível ler a lei e não entendê-la, e não aplicá-la corretamente à nossa vida. Na verdade, eles tinham lido na lei isso. Na verdade, eles sabiam de que isso acontecia na lei, mas eles não conseguiam extrair o significado profundo disso. Como diz o Philip Ryken, o problema com os fariseus era que eles não entendiam o verdadeiro propósito da lei, que exige amor a Deus e amor ao próximo. E porque eles não entenderam isso, eles não sabiam como aplicar a lei corretamente, como Jesus fez. E aí Jesus fala uma coisa aqui bombástica para os judeus. Ele diz: aos sábados, os sacerdotes no templo fazem o quê? Violam o sábado e ficam sem culpa. Como assim, gente? Como assim os sacerdotes violam o sábado? É porque, meus irmãos, Deus ordenou: 6 dias trabalharás e no 7º tu descansarás. Só que o sacerdote, o trabalho dele mesmo era exatamente no 7º dia. Era no 7º dia que ele fazia todo o seu trabalho. Ele acendia o fogo naquele dia, ele matava o animal, ele preparava o animal para o holocausto, ele levava o animal até o altar, ele fazia muitas outras tarefas. Então, para o sacerdote, o dia de sábado não era um dia de descanso, mas era um dia de trabalho duro, especialmente porque no sábado a demanda aumentava muito o seu trabalho. Então, qualquer ato desse, matar um animal, levá-lo até o altar, seria interpretado como quebra da lei de Deus por qualquer outro cidadão comum. Mas os sacerdotes faziam todas essas coisas e Jesus diz: eles não estavam violando o sábado, eles estavam trabalhando e não estavam quebrando o sábado. Isso quer dizer, meus irmãos, que para que o culto no templo fosse possível, os sacerdotes ficavam isentos das proibições do sábado. Ao contrário do povo que descansava, os sacerdotes trabalhavam nesse dia. E não eram culpados de Jesus por causa disso. Agora observe no verso 6 como Jesus fala uma outra declaração mais bombástica ainda. Ele diz: aqui está quem é maior que o templo. Ah, meus irmãos, isso aqui é inadmissível para um judeu. Aqui está quem é maior que o templo. Como assim? Porque para o judeu, o templo de Israel era o local de 2 coisas muito importantes. Primeiro, era o local da presença de Deus no meio do seu povo. Deus morava ali no Santo dos Santos. E era o local da expiação do pecado. Então, naqueles dias, as pessoas, para resolver o problema do seu pecado, elas não resolviam em casa, elas resolviam no templo. Então o templo representava a presença de Deus e representavam a purificação do pecado por meio dos sacrifícios que aconteciam no templo. Agora Jesus aparece dizendo: aqui, na frente de vocês, está alguém que é maior que o templo, que é maior e mais importante do que o templo lá de Jerusalém. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer: eu sou o verbo que se fez carne e habitou entre vós. Em mim habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Eu sou o templo, a habitação de Deus encarnada no meio de vocês. Eu sou Deus no meio de vós. Eu não estou contido a uma parede, a 4 paredes. Eu sou a própria encarnação de Deus. E não só isso. Como grande templo de Deus que sou, eu farei uma expiação pelo pecado. Eu vou derramar o meu sangue. No Antigo Testamento, então, vocês encontravam Deus num templo de paredes e de pedras. Mas aqui estou eu agora. No Antigo Testamento, vocês expiavam o pecado por meio do sangue de animais. Mas eu, que sou o templo de Deus, vou derramar o meu sangue para expiar o pecado de vocês. Por isso, quando nós lemos lá em João capítulo 2, versos 19 a 21, Jesus responde dizendo: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Eles disseram: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. O corpo de Jesus é o grande templo aonde nós encontramos Deus e aonde o pecado é expiado na cruz do Calvário. E por isso Jesus agora diz: eu sou maior que o templo. Portanto, vocês não precisam de um templo para encontrar perdão. Vocês precisam confiar no sacrifício que eu vou fazer por vocês. Aqui está quem é maior do que o templo. Agora, por que Jesus está falando essa frase? Por que ele está declarando isso? É para provar que os seus discípulos não estavam quebrando a lei do sábado. É como se ele estivesse dizendo assim: ora, se os sacerdotes que trabalhavam num templo feito por mãos humanas, no sábado, não eram culpados de quebrar a lei, então os meus discípulos que estão servindo a mim, que sou maior que o templo, não são culpados de colher espigas para matar a fome. Vocês entendem? Há um princípio aqui. O princípio de que a lei do sábado não tinha sido dada para matar você, mas para fazer você viver. Terceiro argumento que ele nos usa, ainda em Mateus capítulo 12, veja aí no verso 7, é a citação do profeta Oséias, capítulo 6, verso 6. Ele cita aqui, em Mateus capítulo 12, verso 7. Vamos ler juntos? Vamos lá? Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocausto, não terias condenado inocente. Mais uma vez, é um terceiro argumento de Jesus para defender que ele não está quebrando o sábado. Qual é o argumento dele? Ele cita Oséias capítulo 6, verso 6, que diz o quê? Misericórdia quero e não holocausto. Os holocaustos faziam parte dos ritos de Israel. Preste atenção nisso, porque o povo na época de Oséias estava vivendo afundado na idolatria. Era um povo que explorava os pobres, era um povo que oprimia os órfãos, era um povo que não defendia a causa das viúvas, suas mãos estavam manchadas de sangue, era um povo perverso. Mas adivinha, todo sábado eles estavam no templo oferecendo rituais, sacrifícios e cultos e cultos e cultos a Deus. E durante a semana eles faziam todo tipo de bandalheira. Continuavam indo ao templo, continuavam indo ao culto, continuavam oferecendo sacrifícios e ritos. Aí Deus chega e diz através de Oséias: gente, entendam uma coisa, eu estou mais interessado na vida de vocês, no coração de vocês, na atitude compassiva, misericordiosa de vocês, do que em sangue de bichos, em sangue de animais. Será que vocês acham que eu tenho prazer em ficar bebendo sangue de animais? Será que vocês acham que é isso que me agrada? Eu estou preocupada com a vida de vocês, não com os ritos de vocês. Viver uma vida de misericórdia é muito mais importante do que os rituais que vocês estão fazendo diante de mim. Vocês fazem ritos e ritos, mas a vida de vocês é cheia de maldade. Vocês acham que vocês estão me agradando com isso, diz o Senhor? Misericórdia quero e não sacrifícios. Esse é o espírito do farisaísmo.
é achar que Deus se impressiona com ritos e não com a nossa vida de arrependimento, de quebrantamento, de compaixão, de amor, de graça, de estender a mão para com os outros. Essas coisas têm que andar juntos, senão não dá certo. As obrigações do ritual, a liturgia, do culto, que nós participamos todo domingo, tudo isso é importante, mas se você não é uma pessoa compassiva e bondosa com as pessoas, esses ritos perdem o seu valor. Tá? Aí, isso me lembra o que Jesus falou, lá em Mateus ainda aqui, capítulo 5, verso 23 e 24. Por favor, abra comigo aí. Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Para vocês entenderem a seriedade do que isso significa e a gravidade disso. Olha só. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Observe como Deus leva isso a sério. Ele está dizendo, se você está caminhando para o culto, eu saí de casa, eu estou indo para o culto, eu vou cultuar a Deus, fazer uma oferta a Deus. E no caminho, tu te lembras, né, que você está brigado com seu irmão, que você se desentendeu com seu irmão, que você não fez as pazes com ele ainda, que você o ofendeu profundamente, ou que ele te ofendeu, que há um clima de guerra entre vocês. Meu amigo, Jesus fala, sabe o quê? Olha, deixa a tua oferta ali, vai primeiro te reconciliar com teu irmão, e então depois você vem e faz a tua oferta. Porque senão esse culto não será aceito. É isso que ele está falando. Ele está nos ensinando o mesmo princípio aqui. Deus deu a vocês, fariseus, o sábado como um presente para abençoá-los, para trazer alívio, para trazer refrigério para a vida de vocês, para a família de vocês, para trazer descanso, mas vocês transformaram o dia de sábado num fardo tão pesado, que vocês agora são incapazes até mesmo de socorrer um faminto no dia de sábado em nome de uma piedade. Isso chama-se hipocrisia. Mas Jesus fala aqui em Mateus capítulo 12, verso 7. Se você olhar aí para a sua Bíblia, volte aí para Mateus 12, 7. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado inocente. Vocês estão fazendo uma série de ritos de sábados, mas vocês não têm o entendimento correto de que Deus não está preocupado com esses ritos de vocês, mas Ele está preocupado com a vida de vocês. Tem ritos, mas vocês condenam as pessoas que estão fazendo o que é certo no sábado. Estão até me condenando, eu que sou Deus, o Criador do sábado. Isso nos leva então ao o penúltimo argumento, para a gente poder terminar. Veja aí comigo agora, esse penúltimo argumento, ele não está nem em Mateus e nem em Lucas, ele está em Marcos. Abra em Marcos comigo, por favor. Marcos 2, 27. Vamos ler juntos? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Veja só o que Jesus está fazendo e falando aqui. Quando Deus criou a lei do descanso, Ele está dizendo para os fariseus, Ele criou o sábado para abençoar o homem, não para aprisioná-lo, não para escravizá-lo. O sábado foi feito para ser uma bênção ao homem, para melhorar a sua condição de vida, para que ele pudesse descansar, para que ele pudesse ter uma boa saúde, para que ele pudesse desfrutar da comunhão dos santos, para que ele pudesse desfrutar da comunhão com Deus, no seu relacionamento com Deus. O homem não foi criado para ser escravo do sábado, mas os fariseus fizeram exatamente isso. Inventaram tantos ritos que o homem ficou ali mumificado, amarrado,
ficou completamente aprisionado a esse dia, sem saber como cumpri-lo, como vivê-lo e como se alegrar nele. E por fim, meus irmãos, o último argumento de Jesus, agora sim, no texto que nós lemos de início, em Lucas capítulo 6, no versículo 5. É o último argumento e a gente parte então para algumas aplicações para concluir. Vamos ler o que diz aí, Lucas capítulo 6, verso 5. Jesus argumenta, termina o seu argumento dizendo assim: e acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Preste bem atenção nesse último argumento de Jesus aqui, meus irmãos. Quem criou a lei do sábado foi o próprio Deus, lá na criação, no princípio do mundo. Tá? Então Deus formou os céus e a terra, criou todas as coisas, e no sétimo dia Ele criou a lei do descanso. Ele descansou nesse dia. Então, quando Jesus diz aqui que o Filho do Homem, Ele é o Senhor do sábado, o que Ele está querendo ensinar é que foi Ele quem criou essa lei. E se foi Ele quem criou essa lei, Ele sabe muito bem qual era a intenção original dele como legislador ao dar essa lei. Ou seja, a melhor pessoa que pode interpretar o significado do sábado para nós não são os fariseus e nem nós, é o próprio Cristo, que é o legislador. Ele sabe qual foi a intenção original dele ao dar a lei. É como se ele estivesse dizendo para os fariseus: como é que vocês ousam dizer que eu estou quebrando o sábado? Eu que sou o legislador, eu que criei essa lei, eu sei muito bem qual era a minha intenção, e a minha intenção não era aprisionar, não era matar, não era destruir, não era escravizar, era libertar vocês, era trazer alegria para vocês, era trazer descanso para vocês. Agora vocês estão legislando sobre mim, eu sou o Senhor do sábado. Eu sei muito bem qual era o propósito pelo qual a Trindade criou esse dia. A intenção, então, era abençoar o homem e não escravizá-lo. Então, se nós queremos ter uma noção correta acerca de como viver o dia do Senhor, nós temos que olhar para Cristo e não para os fariseus, porque Jesus viveu a plenitude do significado do quarto mandamento. Bom, agora, irmãos, eu quero terminar só aplicando essa passagem para a nossa vida prática, porque esses ensinos que eu falei para vocês aqui hoje, eles têm implicações práticas para nós. Eles querem nos ensinar algumas coisas importantes. Pastor, o que é que a gente aprende de forma prática nessa passagem? Em primeiro lugar, que as nossas doutrinas, elas devem estar fundamentadas unicamente no testemunho das Escrituras Sagradas. Jesus fala isso aqui. Nem ao menos tendes lido o que fez Davi? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado? Como quem diz assim: escuta, vocês não consultam a Bíblia para formular as tradições de vocês? Se nós queremos, meus irmãos, formular posicionamentos teológicos como igreja do Senhor, no que nós cremos, nós temos que recorrer ao testemunho das Escrituras. Agora preste bem atenção, porque tem uma coisa muito sutil aqui. Jesus poderia simplesmente ter dito: olha, eu sou o Senhor do sábado e eu o guardo do jeito que eu quiser. Ele não disse isso. Ele apelou para o testemunho das Escrituras para ensinar o correto entendimento acerca do sábado. Mas ele era Deus. Mas ele apelou para a própria Bíblia para mostrar que aquilo que ele estava falando era a verdade. Se Jesus, que era o Senhor do sábado, o legislador, apelou para as Escrituras, nós também devemos apelar para as Escrituras na formulação de doutrinas, nas nossas práticas, nos nossos conceitos teológicos, nos nossos costumes, nas nossas guerras contra Satanás. Lembram lá na tentação como ele apelou para as Escrituras? Está escrito, está escrito, está escrito. Então qualquer prática que nós vamos estabelecer na igreja deve obedecer este critério:
é bíblica? Se não for, tem que ser rejeitada. Se não for, tem que ser colocado de lado. A igreja precisa ser pautada no testemunho das Escrituras Sagradas. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. Está escrito bem ali na primeira coluna: sola Escritura. Somente a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Segundo, aprendemos aqui sobre a importância de não apenas ler as Escrituras, mas procurar entender o significado profundo que ela tem. Preste bem atenção nisso aqui. Nem ao menos tendes lido o que fez Davi? Qual é a resposta? Sim, nós lemos, conhecemos essa história, conhecemos essa passagem, tá? Leram, mas nunca compreenderam o significado do texto. Por isso Jesus diz assim: se vós soubesseis o que significa. Vocês não sabem. Vocês têm todo o arcabouço de estudo, de entendimento, mas vocês não sabem o que significa. Misericórdia quero, meus queridos, e não sacrifício. Vocês não teriam condenado inocentes. Vocês vejam a importância de compreender o significado das Escrituras? Então deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Eu sei que muitos de vocês têm aquela ânsia de ler a Bíblia toda no ano, né? Então assim, esse ano eu vou ler toda a Bíblia. Mas para que você quer ler a Bíblia toda assim? Qual é o objetivo disso? Será que você tem um objetivo realmente de compreender as Escrituras? Ou você quer apenas que isso vá para o teu currículo? Para a tua estatística? Eu tinha esse negócio também antigamente. Falei assim, esse ano eu vou ler toda a Bíblia 2 vezes, 1 vez, não sei o que e tal. Eu fiquei pensando assim, mas para que mesmo? Depois eu parei com isso. Também não tenho nada contra quem faz isso. Mas hoje eu estou lendo a Bíblia assim, ó, com doses homeopáticas. Devagarzinho. Vamos ler um trecho aqui. Deixa eu passar uma semana meditando só nesse trecho aqui. Rapaz, existe uma profundeza tão grande nas Escrituras que nós perdemos por falta de atenção. Vocês querem ver uma coisa? Eu não sei se já aconteceu com vocês isso, mas comigo acontecia muito quando eu não era pastor. Eu ia para um culto às vezes, o pastor abria a Bíblia num texto que eu já tinha lido, ó, várias e várias vezes. E de repente, fluía daquele texto tanta coisa que eu falava assim, meu Deus do céu, o que é isso, hein? Por que a gente não tem esse entendimento? Porque nós somos preguiçosos. Ou vocês acham que é só o pastor que pode chegar ao entendimento das Escrituras? Não, todo mundo pode, basta ler e estudar com mais afinco. Entende? Porque não basta, meus irmãos, não adianta você conhecer a Bíblia de capa a capa, citar, disputar concursos de Bíblia, bom de Bíblia, não sei o quê, passar em qualquer exame, mas você não tem entendimento das coisas. Os fariseus faziam isso, mas vocês não conseguem compreender o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Por que eles não entendiam, irmãos? Porque primeiro eles se aproximavam da Bíblia não com o desejo de entender o que Deus queria para eles, mas simplesmente com o desejo de aprender a controlar a vida das pessoas. Ao invés de estarem preocupados em agradar a Deus, eles só pensavam em como eles iriam controlar os outros. Sabe, isso aqui é um perigo de você vir para o culto e a palavra de Deus falar com você, e ao invés de você tomar para você, você ficar pensando assim, se o fulano estivesse aqui. Ou seja, você está interessado em ouvir a palavra de Deus para quê? É para tomar para a sua vida ou para você apenas arrumar um jeito de controlar a vida das pessoas? Segundo, eles não liam a Bíblia com um senso de profunda necessidade espiritual. E meus irmãos, quando você tem uma necessidade de perdão, do amor de Deus na sua vida, tudo muda. Como diz um comentarista chamado William Barclay, o homem que não tem consciência da sua necessidade sempre perde o significado mais profundo das Escrituras. Quando essa necessidade se desperta, então a Bíblia passa a ser um livro novo. Então, se você quer tirar um bom proveito das Escrituras, você precisa dessas duas coisas: lê-la como um mendigo faminto
por alimento espiritual e com desejo de matar a tua própria fome. Enquanto você achar que Deus quer mudar a vida dos outros, meu irmão, você vai ficar igual os fariseus aqui, inventando regras, inventando doutrinas, inventando normas, inventando uma série de coisas que vão tornar a vida cristã impossível de ser vivida. Então não basta apenas você ler a Bíblia, tem que procurar compreendê-la. Terceiro, aprendemos aqui também, preste atenção nesse ensinamento que talvez seja o mais importante dessa passagem, que os ritos da religião só agradam a Deus se vierem acompanhados de amor e misericórdia. Essas duas coisas têm que andar juntos, tá? Tiago falou algo muito importante sobre a verdadeira religião. O que foi? Religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Todo mundo pensava assim, que Tiago ia dizer: a religião pura e sem mácula para com Deus é esta: ir para o culto todo domingo, jejuar, orar, devolver dízimo e fazer todos os ritos que a lei manda. Ele diz o quê? A religião verdadeira, ela não se resume a ritos. Ritos são importantes, mas ela tem a ver com coração quebrantado, compungido e contrito diante de Deus. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Tem a ver com amar a Deus e ao próximo. Aí, Jesus, ele mata a charada quando ele conta aquela parábola lá do bom samaritano, né? Quem é o meu próximo? Aí Jesus fala assim: olha, vou contar uma história. Um rapaz vinha descendo de Jerusalém para Jericó, e aí os salteadores o pegaram, o espancaram e o deixaram quase morto. Aí lá vem um sacerdote, o homem do culto, do templo, ia passando ali, olhou o homem, passou de largo assim: eu vou mexer com esse cara? Vou nada. Aí depois Jesus fala assim: vem outro, um levita, o músico. Aí o levita deve ter pensado assim: se o sacerdote não fez nada, eu também não vou fazer nada, né? Passou de largo. E aí lá vem um samaritano. E aí o samaritano viu o rapaz, juntou aquele rapaz, passou azeite e vinho na sua ferida, curou ali aquele homem, levou para uma hospedaria, disse para o dono da hospedaria: olha, está aqui, ó, esse salário eu vou te pagar aqui para tu cuidar desse rapaz. Se passar alguma coisa mais, na hora que eu voltar aqui, eu acerto contigo. Aí Jesus fala assim: quem foi o próximo do homem jogado na beira do caminho? Aí alguém falou assim: foi aquele que fez o bem para ele. Jesus falou assim: pois vai e faz o mesmo. Observe as figuras que aparecem nessa história: um sacerdote, um levita e um samaritano. Jesus está dizendo que a atitude do samaritano agradou a Deus, e a atitude do levita e do sacerdote, que eram oficiais do templo, provavelmente era num sábado, não agradaram. Por quê? Porque foi uma atitude desprovida de compaixão, de amor e de graça, apesar de estarem cumprindo todos os ritos no culto. Deus não é contra o rito, mas Ele é contra um rito sem compaixão e sem misericórdia. Você pode acordar de manhã, vir para a escola dominical, estudar a palavra, devolver seu dízimo, cantar na igreja, participar da ceia. Mas se o seu cristianismo é um cristianismo egocêntrico, que não se importa com ninguém, que não ama ninguém, que não dá uma cesta básica para ninguém, que não oferece carona para ninguém, que não socorre ninguém, que não é honesto com ninguém, que não tem misericórdia de ninguém, que maltrata a sua esposa, seus filhos, que mente para todo mundo, então esse cristianismo é farisaico. É falso. É uma religiosidade vazia. Por isso Deus diz para o seu povo: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Eu estou farto dos holocaustos de vocês, da gordura de animais, né? Estou farto de sangue de novilhos, de cordeiro, de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem foi que mandou vocês virem perante mim?
Não continue a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação. A festa da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Eu não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene, diz o Senhor. Então, quando vocês estendem a mão para mim, eu escondo os olhos. Quando multiplico as vossas orações, eu não ouço, porque as vossas mãos estão manchadas de sangue. Lavai-vos, diz o Senhor, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito dos órfãos, pleiteai a causa das viúvas. Aí vocês vêm me cultuar que eu vou aceitar vocês. Então, meus irmãos, essa penúltima aplicação é muito importante para nós aqui. Deus não quer essa igreja apenas uma igreja de ritos de domingo. Deus quer uma igreja que ama, que se importa, que é misericordiosa, que é compassiva, que sente a dor do outro, que estende a mão para o outro, que chora com o outro, que abraça o outro, que se importa de verdade. E por fim, Deus nos deu um dia de descanso para nos abençoar e não para nos escravizar. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Mas os fariseus escravizaram o ser humano no dia de sábado. Então, ao invés de ser um dia de alegria, de prazer, o sábado passou a ser um grande fardo para os crentes daqueles dias. Hoje, nós não nos reunimos mais no 7º dia da semana para guardar o princípio do descanso a Deus. Jesus veio ao mundo exatamente para cumprir o descanso de Deus. Ele é o nosso sábado. Ele falou: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vocês lembram que ele morreu numa sexta-feira? Ele foi sepultado no final da sexta-feira. Ele passou o sábado humilhado no túmulo, com os nossos pecados em suas costas, morto. Mas no primeiro dia da semana, no domingo, ele ressuscitou. E através da sua ressurreição, ele nos deu descanso para as nossas almas. Um descanso eterno. Então Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso. É por isso que os primeiros cristãos passaram a se reunir no primeiro dia da semana, porque o primeiro dia da semana ficou como um memorial do dia em que Jesus nos deu descanso dos nossos pecados, ressuscitando dentre os mortos, consumando assim a sua obra. Então, desde então, nós nos reunimos no domingo para celebrarmos a Deus em culto. Nós chamamos a esse dia de o dia do Senhor, conforme Apocalipse capítulo 1, verso 10 diz. Portanto, o dia do Senhor para nós, o domingo, como nós estamos hoje aqui, tem que ser um dia de alegria, de regozijo, de esperança, de aprendizado, de adoração, de comunhão, de socorro aos necessitados, e não um dia enfadonho. Devemos usá-lo em primeiro lugar para a glória de Deus, cessar os nossos labores, nos dedicar às solenidades públicas do Senhor, conhecer a sua palavra, ouvir os seus ensinos, participar da ceia do Senhor, invocar o seu santo nome publicamente, mas também devemos usar esse santo dia, assim como Jesus usou nas obras de misericórdia, de necessidade e de compaixão. É nosso dever então no domingo, meus irmãos, honrar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor, mas também socorrer o necessitado, curar suas enfermidades, alimentar os famintos. Esse é o tipo de cristianismo que Deus requer de nós. Com ortodoxia, sim, mas com ortopraxia, com conhecimento de Deus, mas com piedade, com doutrina correta, mas também com prática correta. Essas duas coisas têm que andar juntos. É somente assim que poderemos começar a entender o que significa misericórdia quero e não holocausto. E é somente assim, meus irmãos, que nós poderemos viver de fato uma vida que agrada a Deus. Sejamos homens e mulheres que entendem, mas que têm um coração enorme para amar os que estão ao nosso redor.